Conexão Total. Entrevista. 12h31, 12h31. Olha, gente, eu quero muito chamar a sua atenção agora, nessa hora, aqui no nosso Conexão Total, para falar de uma campanha muito importante também, o Fevereiro Roxo, que fala sobre a conscientização da doença de Alzheimer. E aqui comigo, claro que tem que ter um especialista, né, gente? Larissa Góes, que é neurologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Larissa. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer poder falar de um tema, como você disse, tão importante, né, para a nossa sociedade. Larissa, e a gente já começa perguntando para as pessoas que estão em casa o que é a doença de Alzheimer e quais são os principais sintomas. Perfeito. A doença de Alzheimer é o tipo de demência degenerativa mais comum entre os idosos. E a sua prevalência aumenta com a idade. Ou seja, quanto mais idoso, maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. E o que é que acontece, Sandra, no nosso cérebro aí para que essa doença se instale? Há um mau processamento de algumas proteínas, elas mal processadas se acumulam e são tóxicas para os neurônios. Então, há uma perda neuronal, uma morte de neurônios que inicialmente é na região da memória, por isso que, em geral, os principais sintomas, os primeiros sintomas é o déficit de memória recente. Sim. Mas com o evoluir da doença, vai acometendo também outras regiões do cérebro. E começam a surgir outros sintomas, como o déficit de linguagem, a dificuldade de se comunicar, de ler, de escrever, de fazer cálculo, de se orientar no tempo, no espaço. Então, o paciente ele vai perdendo a funcionalidade, a sua habilidade de resolver os seus problemas do dia a dia. E vai precisando de ajuda, né? Vai perdendo a sua independência. Então, no caso, que nem toda perda de memória é Alzheimer. E quando é que eu devo me preocupar, então, né? Porque, por exemplo, eu tô com 46 anos. Aí eu começo a esquecer de algumas coisas. Aí que tá acontecendo comigo, inclusive. E aí eu preciso me preocupar? Como é, doutora? Eu diria que hoje, um dos principais motivos de buscar o neurologista é uma queixa de memória. Mas como você falou, a gente precisa entender que perda de memória não é igual a demência. Certo. Demência é quando aquele déficit começa a atrapalhar no nosso dia a dia. E existem muitos outros fatores que não degenerativo, que não a morte de neurônios, que faz com que eu perca a memória. Como uso de medicamentos, má qualidade de sono, ansiedade, depressão, né? Então existem outros motivos para que a minha memória esteja deficiente, que não a demência. Então, aí a importância do especialista conversar, entender a história e poder investigar para lhe trazer qualidade de vida e melhorar a sua memória, não é certo. Isso? Então, mas existe uma faixa etária, assim, que é mais propensa para o desenvolvimento da doença? Sim, o Alzheimer, ele, em geral, tem um início tardio, né? Após os 60, 65 anos. O Alzheimer precoce, ele é bem mais raro, tá certo? Ele não é frequente, mas pode acontecer. Mas é uma doença mais típica realmente dos idosos. E como é que a doença de Alzheimer, né? Ela impacta, no caso, a vida cotidiana dos pacientes e também das suas famílias? Porque eu acredito que seja também um choque, né? Com certeza. De receber o diagnóstico. Com certeza. A gente tem que ter um olhar para o cuidador. Porque eu sempre falo para os meus pacientes. O médico orienta, mas quem vai tratar é aquele que está ali dia a dia, não é? Então, o déficit de memória, muitas vezes, nem é o que prejudica mais aquela convivência do dia a dia. Certo. A questão é que a doença de Alzheimer, ela vem junto de sintomas neuropsiquiátricos. Então, o paciente passa a ficar mais... Pode, né? Ficar mais ansioso, ou mais depressivo, apático. Fica agressivo também? Pode ficar mais irritável, mais agressivo, trocar o dia pela noite. Então, tem que ter uma abordagem multidisciplinar. Eu não vou tratar só com as medicações direcionadas para a doença de Alzheimer. Sim. Eu preciso tratar também o comportamento. É aí onde entra o papel da família, da equipe multidisciplinar, geriatra, psicólogo, fisioterapeuta, o convívio social para tentar dar qualidade de vida a esse paciente e minimizar esses sintomas, não é? Sim. Nem sempre vai precisar de uma medicação. A gente pode fazer a higiene do sono, tentar deixar o idoso mais ativo, melhorar dor crônica. Quem vai ter memória com dor? É mais difícil, verdade, né? Então, muitas vezes, o mau funcionamento do intestino,
dor crônica nas articulações. Isso pode prejudicar ainda mais a memória que já está comprometida. Sim, sim. Tá certo? Doutora, e a doença, ela pode ser hereditária? Pode, mas não é a regra. Certo. Ela tem um componente hereditário, como um fator de risco hereditário. O Alzheimer genético, aquele que passa realmente para várias gerações, é bem mais raro. Certo. Tá? Então, nos centros, né, onde tive a oportunidade de fazer meu mestrado, aquele centro que reúne pacientes do Brasil todo, eu tive a oportunidade de ver. Mas, na prática, é bem difícil. Eu posso citar 1 ou 2 casos. Certo. Certo? E ele, em geral, tem um componente genético como um fator de risco, como sedentarismo também obesidade, baixa escolaridade, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo. Então, não vai ser o único determinante, tá? Não é porque o meu avô teve que eu vou ter, não. Em geral, ele é esporádico. Tá? Não porque o meu avô, o meu pai teve que eu vou ter. Porque talvez a pessoa já fique preocupada, né? Fica. É muito comum trazer essa dúvida para o consultório. Certo. E há algo que a gente possa fazer, no caso, para evitar o desenvolvimento dessa doença? Eu sei que você falou algumas coisas aí, mas queria que você frisasse focasse agora. mais. Isso. Por quê? Porque para a gente evitar, tem que conhecer os fatores de risco, Isso. não é isso? Então, aqueles fatores de risco que eu citei, a gente pode sim tentar evitá-los ou controlá-los. Então, cuidar da pressão, cuidar do diabetes, evitar o sedentarismo, fazendo atividade física regular, tá? Boa qualidade de sono, tá certo? Com o controle desses fatores de risco, claro que tem os fatores de risco que não são modificáveis. A idade é o principal fator de risco. Certo. O componente genético também contribui. O sexo feminino é mais suscetível. Meu Deus. Isso eu não consigo mudar. Sim, sim. Mas eu consigo sim evitar o sedentarismo e controlar todas aquelas doenças que deixam a reserva neurológica, o meu cérebro mais vulnerável a uma demência. Doutora, e como é feito o diagnóstico? Eu sei que as pessoas vão lá no seu consultório, Exato. Como é que é feito? O diagnóstico, Sandra, ele é clínico. Certo. Eu preciso ter, na anamnese, uma história clínica compatível. Certo. Aquele declínio cognitivo, progressivo, que incapacita o paciente. Feito essa história clínica, eu posso utilizar também os testes cognitivos para medir e avaliar cada domínio daquele que eu citei. Linguagem, atenção, cálculo. Feito isso, eu vou precisar também afastar outras causas de esquecimento. Então, eu preciso de um exame de sangue, um exame laboratorial, para ver se eu não tenho, naquele paciente, uma falta de vitamina, uma infecção por sífilis, Sim. HIV, uma alteração de tireoide, e preciso de um exame de neuroimagem. De preferência, uma ressonância para ver a estrutura do cérebro. Certo. Se não teve um AVC causando esquecimento, também afastar outras causas. Interessante. E em alguns casos específicos, eu posso lançar mão também, em casos de dúvida, de uma neuroimagem funcional, que são exames mais modernos, que eu consigo ver o funcionamento de cada região, para ver em que tipo de demência, ou se há uma alteração compatível com Alzheimer. Então foi feito, né, o diagnóstico, e agora o que é que a gente vai fazer? E se cada paciente existe um tratamento também diferenciado? Com certeza. É isso? Exatamente. Nós temos o tratamento direcionado para a doença, né, as medicações que vão atuar nos sintomas do Alzheimer, tentando aliviar. A gente ainda não tem um tratamento Certo. curativo. É isso que eu ia perguntar. E precisamos também abordar as comorbidades do paciente. Certo. Tá? Certo. Aquelas alterações psiquiátricas que podem ter, né? Os quadros de doenças associadas, preciso controlar a pressão, as dores. Então, é um tratamento multidisciplinar e que eu não posso, eu friso mais uma vez, esquecer do cuidado com a família. Certo. O cuidador, os familiares precisam procurar um especialista que tenha um olhar para eles. Para trazer qualidade de vida àquela família, eu preciso cuidar de quem cuida. Isso. A gente pode ter, então, ter esperança de uma possível cura? Esperança, sim. Sim. A cura da doença de Alzheimer ainda não é uma realidade. Mas o que eu posso dizer é que as pesquisas têm cada vez mais compreendido o mecanismo
que causa a doença, e isso tem ajudado a desenvolver, a pesquisar medicações que atuem no mecanismo da doença. Quando a gente conseguir detectar precocemente Sim. e uma medicação que atue naquele mecanismo, aquele acúmulo de proteínas, a gente vai estar deixando de tratar o sintoma para tratar a causa. Certo. Mas ainda não é uma realidade. Certo. Mas qualidade de cura não, mas qualidade de vida a gente pode trazer. Doutora, a gente tem umas perguntas aqui. Fica à vontade. De alguns dos nossos ouvintes. Eu vou colocar o áudio aqui. Maria das Graças, de Mata Verde. Boa tarde, minha querida. Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Total. Boa tarde, Sandra, que é a Dona Graça de Mata Verde. Eu estou escutando a entrevista. Aí eu estou com 67 anos. Eu tenho hora que eu esqueço, já estou esquecendo as coisas. E já estou assim, repetindo. Eu digo uma coisa hoje, quando é amanhã, aí eu já digo a mesma coisa, aquela mesma pessoa. O que é que eu devo fazer? Sim, pode continuar. Porque eu lutei com o Alzheimer aqui dentro da minha casa, com meu pai, com minha mãe, meus avós e recente com meu esposo, como vocês sabem que ele faleceu, está com 10 meses. E será que eu já estou com esse começo de perca de memória? Doutora Larissa, por favor. Eu agradeço a pergunta, né? É uma pergunta, uma preocupação bem inerente ao nosso dia a dia. E a gente vai precisar, em consultório, avaliar o contexto familiar, como é que está a parte emocional, como estão os exames. Um ponto positivo é que ela tem a consciência da deficiência dela. Isso. Não é a regra, mas é muito comum no Alzheimer a gente ter... O termo técnico chama-se anasognosia. Não reconhecer a própria doença. Ele esquece, muitas vezes não sabe que tem a doença. Sim. Então, ela sabe a dificuldade. Então, ela cita exemplos de memória recente, muitas vezes associados à falta de atenção. Que é a falta de atenção. A atenção é muito suscetível ao nosso estilo de vida. Então, precisa ver quais as medicações que usa, os testes cognitivos para ver o que é que ela está esquecendo, se aquilo tem impactado no dia a dia. A maioria das vezes, graças a Deus, é uma queixa de memória, que a gente diz, uma queixa cognitiva subjetiva. A memória não está trabalhando como eu gostaria. Certo. Do mesmo jeito que eu não posso querer correr uma maratona se eu não consigo correr 10 quilômetros. Então, às vezes, a minha cognição não está fornecendo o que eu preciso porque eu estou em luto, porque eu estou triste, não consigo dormir bem. Certo. Então, tudo isso é analisado na consulta com o especialista. Certo. Tá? Tem outra pergunta aqui, Aí, doutora. então vamos lá. Doutora... Mas, só resumindo, só o fato dela estar preocupada, certo, a gente já dá uma respirada, vamos investigar. Olha aí então, viu, Dona Maria das Graças? Agora o Ernesto, da Caerne. Oi, seu Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Sandra Rocha e companhia. Muito obrigado pelas preocupações com os anciões, como eu e outros. Quem fala aqui é Ernesto. Aproveite e pergunta aí para essa médica qual é o profissional mais indicado para a gente procurar, certo? Preciso tratar, manter um atendimento, um tratamento com ele, porque eu tenho um problema de esquecimento assim, não muito acentuado, mas tenho uma ansiedade e tanto, tá certo? E aí, portanto, com certeza tenho também assim um princípio de depressão. Somos nesse conjunto todo, eu acho que ainda sobra alguma coisa para alguém, né? Pergunta ela aí, por favor, depois, se possível, qual é o profissional, ou os profissionais que eu devo procurar para combater essa situação. Obrigada, seu Ernesto. Doutora? Agradeço a pergunta do seu Ernesto, né? Muito pertinente. Os profissionais que mais se dedicam ao estudo das demências são os neurologistas, né? Especialidade que estuda a demência. O geriatra também tem uma boa formação nessa área por atender idosos. Algumas vezes precisa nos encaminhar. Tenho muitos pacientes que vêm do geriatra, que a gente acompanha em conjunto, então o geriatra pode sim dar esse atendimento inicial, nos encaminhar caso precise, mas em geral o neurologista, o geriatra, o psiquiatra também tem conhecimento, mas eu diria que a especialidade mais direcionada para a doença de Alzheimer é a neurologia clínica. Doutora,
Se alguém que está agora nos assistindo e também nos ouvindo tiver alguma dúvida, como é que pode estar entrando em contato? A senhora pode divulgar suas redes sociais? Agradeço. Fico à disposição de todos vocês, né? O meu consultório fica na Neurolife, aqui na Campos Sales. Pertinho aqui, né? Pertinho, tá? Estou nas redes sociais, agora engatinhando, aí a pedido dos meus pacientes, Sim, tirando dúvidas, sim. né? Doutora Larissa Góes no Instagram, tudo junto. E é isso aí. É um tema que eu gosto, um tema que eu pude me aprofundar no mestrado, na Unicamp, e que a gente está sempre aprendendo, né? E eu aprendo muitas vezes mais com esses pacientes, né? Sim, Com os meus pacientes. E é muito gratificante. Doutora, ou melhor, Larissa, muito obrigada, tá? Foi um prazer. Está aqui as portas abertas da Rádio 91, porque realmente é um mês muito interessante, inclusive, para a gente estar trabalhando, né? Com certeza. A respeito da doença de Alzheimer. E você que está em casa também, que perdeu, chegou agora, não estou acreditando nisso. Olha, daqui a pouquinho, tá? A nossa live vai subir para o nosso canal do YouTube, aqui na Rural de Natal FM. E não deixe de conferir, de compartilhar e também de praticar todas essas dicas. Mais uma vez, doutora Larissa Góes, foi um bate-papo aqui muito bacana, ela que é neurologista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.